Olá, está começando o Maravilha. O tema de hoje é a PEC do fim do mundo. Temos a presença do deputado federal Pepe Vargas e da Tatiana Weber, pró-reitora de administração do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul. Sejam muito bem-vindos, obrigada pela presença. Pepe, nós vamos começar contigo para que esclareça um pouquinho o nosso telespectador do que significa a PEC 95 e por que a PEC 95 pode ser chamada da PEC do fim do mundo. Bom, essa proposta de emenda constitucional ela é uma coisa que não existe em nenhum lugar do mundo, exceto do Brasil, né? O pessoal diz que aqui no Brasil, quando tem algo peculiar, é uma jabuticaba. Essa é a maior jabuticaba que já inventaram. O que essa emenda à Constituição que foi aprovada em 2017, encaminhada ao Congresso Nacional pelo ilegítimo governo do senhor Michel Temer, diz? Ela diz que a despesa primária da União ela só pode crescer de um ano para o outro pela variação da inflação. Então ela é uma correção monetária na prática, né? Então vamos supor que agora em 2018 a inflação deu uns 2%. Significa que toda a despesa primária do governo federal no ano de 2019 vai crescer de 2018 para 2019 somente 2%. Agora, é importante dizer o que é a despesa primária, né? A despesa primária é toda a despesa que não a despesa financeira. Então, tudo que o governo gasta que não é juros e amortização da dívida pública é considerado despesa primária. Então, saúde, educação, assistência social, previdência social, investimentos em infraestrutura logística do país, estradas, ferrovias, rodovias, ou na infraestrutura social, como hospitais, escolas, enfim. Tudo que é investimento também é considerado despesa primária. Então, na prática, ela congela o orçamento no que diz respeito às despesas primárias. Todo investimento público e toda a manutenção das políticas públicas, ela fica congelada, só pode corrigir a inflação de um ano para o outro. Já a despesa financeira, que é os juros e a amortização da dívida pública, essa não tem nenhum limite. Ela pode aumentar 1000% ao ano, que a emenda constitucional 95 não impõe nenhuma limitação. Então ela é uma emenda que veio para atender o pessoal do sistema financeiro e aqueles que especulam em cima de títulos da dívida pública. E, obviamente, que tem um brutal prejuízo para a população brasileira que necessita dessas políticas públicas para, enfim, as suas necessidades mais elementares. Tatiana, você que é do Instituto Federal e a gente sabe a importância que o Instituto tem para a população, de que forma vocês já estão sentindo as consequências, né? Como é que, do ponto de vista da educação, os institutos federais, por exemplo, já estão sentindo a questão da presença da PEC como um elemento limitador? Na verdade, nós já viemos sentindo desde 2016, né, a sistemática redução do nosso orçamento, principalmente do orçamento de investimento. A emenda constitucional 95, ela vem tornar isso lei, né, confirmar que isso vai passar a acontecer ano a ano. Tem uma questão, eu acho que é importante esclarecer, né, o Pepe falou de uma forma mais genérica, mas a emenda, ela trata de 5 setores separadamente. Então, é o Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Público e a Defensoria Pública. Cada um desses 5 é uma caixinha e o orçamento dessa caixinha para o ano seguinte vai crescer, entre aspas, né, apenas a inflação do ano. Então, nós não sabemos hoje como isso vai refletir no orçamento de 2019, porque o que vai crescer 2 a 3%, que é a previsão da inflação deste ano, é o orçamento do Executivo. Agora, o quanto o Ministério do Planejamento vai direcionar para a educação, para a saúde, para a agricultura, para cada um dos ministérios, a gente não sabe, porque a emenda ela limita desse bloco, do Executivo. Não tem nenhuma garantia de que o orçamento de um órgão, como o Instituto Federal do Rio Grande do Sul, por exemplo, vai aumentar. Porque pode haver uma decisão de que precisa de mais orçamento num outro ministério e o nosso pode reduzir. E essa incerteza, nesse momento, ela é muito grande. E uma outra questão que agrava mais ainda a situação dos institutos federais é que nós ainda não estamos consolidados. Os institutos federais estão fazendo 10 anos este ano. Então, são instituições que ainda estão crescendo.
O Instituto Federal do Rio Grande do Sul, por exemplo, aqui na região nós temos o Campus Caxias do Sul e o Campus Farroupilha, que ainda não estão com o número completo de alunos para o qual o campus foi projetado. Então nós temos uma situação tão absurda que o nosso número de estudantes está aumentando e o nosso orçamento está diminuindo. E é muito difícil lidar com isso, principalmente porque nós queremos formar cidadãos, nós queremos manter aquela educação pública gratuita e de qualidade que a rede federal já tem como função há quase 100 anos, desde que foram criadas as primeiras escolas técnicas. Isso é muito difícil. Pepe, como fica então esse impacto que a Tatiana está trazendo em áreas que são fundamentais para as pessoas, que são saúde, educação, segurança? O que tu terias para colocar nesse sentido? Não, o impacto é brutal, ele já é sentido hoje em dia, né? Porque o orçamento de 2018 ele é o primeiro orçamento já elaborado sob a vigência da Emenda Constitucional 95. Então já esse ano tem uma brutal queda de recursos perante as necessidades que tem. E é em todos os ministérios, né? Tem algumas políticas públicas que só não foram extintas porque ela continua existindo no papel, mas na vida real ela não existe mais. Eu vou pegar um exemplo assim, concreto que a gente pudesse pegar, digamos, acho que todo mundo acompanhou que tem uma crise no setor do leite, né? Que os produtores de leite, os agricultores que produzem leite, estão com os preços lá embaixo e não conseguem colocar o seu produto. Tinha um programa chamado Programa de Aquisição de Alimentos, que estava no Ministério do Desenvolvimento Agrário e no Ministério do Desenvolvimento Social, o orçamento. Esse programa, ele tinha, no ano de 2014, ele tinha em torno de 32 milhões de reais na sua execução. Sabe quanto é que tem esse ano? 750 mil. Então tu sai de 32 milhões para 750 mil. Ou seja, acabou, porque com 750 mil tu não faz nada. Né? O que o governo poderia fazer agora se ele tivesse os 32 milhões? Ele compraria o leite em pó, através do Ministério do Desenvolvimento Social, e esse leite em pó seria doado automaticamente. A cooperativa que produz o leite, ela já levaria, ela nem entregava para o governo, já entregaria direto para entidades assistenciais que atendem população em situação de insegurança alimentar, população carente. Ou o governo adquiriria, através de recursos do MDA, o Programa de Aquisição de Alimentos, formação de estoques. Ele compraria esse leite em pó e estocaria na Companhia Nacional de Alimentos, de abastecimento, a CONAB. Guardaria teria um estoque regulador. Se em algum momento o preço do leite fosse lá para as alturas, o governo colocaria seus estoques no mercado e o preço viria um pouquinho para baixo para proteger o consumidor. Agora, hoje ele teria que fazer isso porque está ao contrário. O preço do leite está razoavelmente estabilizado, mas o produtor está com o valor lá embaixo, porque tem excesso de estoques, até por uma outra política equivocada de trazer leite importado. Então não tem mais esse instrumento para regular estoque, não tem mais esse instrumento para comprar, porque daí os estoques diminuiriam e o produtor poderia vender o leite dele por um preço melhor. Então isso é um desastre, não tem mais uma política pública. Qual a consequência para a vida das pessoas? Tem mais de 30 mil produtores de leite que deixaram de produzir leite. Quer dizer, o que o país perde com isso é uma coisa impressionante, porque o cara não vira assim um produtor de leite da noite para o dia. Ele tem que comprar as matrizes, que são as vacas que produzem o leite, ele tem que comprar equipamentos para fazer a ordenha mecânica, enfim, não é mais na mão que se faz isso, né? Então é um desinvestimento no país. Então pego esse exemplo assim tão simples, além desse que a Tatiana já colocou aqui, que os institutos federais de educação têm que expandir a sua rede ainda e tem uma redução de seus orçamentos. E assim em cada área. Se a gente for pegar na área da saúde, o que a gente está assistindo no momento? A gente está assistindo que a maioria dos hospitais que atendem o Sistema Único de Saúde estão com severas limitações financeiras e alguns deles se endividando, inclusive. E aí o que o governo fez na saúde ainda? Né? Ele está tirando dinheiro da atenção básica à saúde, que é aquela que faz a prevenção e atende os casos que são mais simples, antes que eles fiquem casos mais graves, está tirando dinheiro disso para manter, para jogar para a atenção terciária que é nos hospitais. Então o resultado a médio e longo prazo é brutal, porque vai ter menos dinheiro para vacinação, vai ter menos dinheiro para atender doenças que são crônicas e que, se tratadas, elas evitam problemas mais graves, como
por exemplo, hipertensão arterial, diabetes, né? Já está faltando dinheiro para isso. Aí o sujeito que tem pressão alta, que tem diabetes, que não faz o tratamento adequado por falta de atenção à sua saúde, porque falta recurso para a rede pública atender, ele vai virar uma pessoa que vai fazer uma doença cardíaca, que vai fazer uma doença renal e que vai ficar muito mais caro para tratar, sem falar que ele, na sua qualidade de vida, estará severamente limitado por uma doença já incapacitante. Aquilo que a gente já tem ouvido na nossa cidade, do Hospital Geral, por exemplo, né, suscitando o fechamento de leitos, Pepe, já tem a ver com essa questão da PEC, por exemplo, com os recursos menores, ou ainda não são o efeito da PEC? É efeito da PEC, mas no caso do Hospital Geral é a conjunção de 3 fatores, todos eles muito perversos, a meu ver. De um lado é a PEC, significa que não reajusta a tabela de procedimentos do SUS, por exemplo, né? De outro lado é o governo estadual que mandava recursos e não manda mais, né? E a municipalidade também, a prefeitura que mandava recursos e não manda mais. Então ali no caso do Hospital Geral são 3 fatores. Eu até trouxe isso porque me preocupa, nós estaríamos no primeiro ano, né? 2018, nós temos ainda 19 anos pela frente, de acordo com a legislação, e a gente já vislumbra em Caxias do Sul, né, algumas coisas que são muito preocupantes do ponto de vista da saúde. O que é o discurso que legitima essa proposta? É um discurso que é um discurso mentiroso, de que o governo gasta muito. Bom, primeiro, o governo gasta muito? Sim, ele gasta muito, mas ele não gasta muito em saúde, em educação, em previdência, né? Nós estávamos, o ano passado, nos mobilizando contra a reforma da Previdência. Eu não cansei de dizer para as pessoas, e continuo dizendo, porque as pessoas não têm essa informação, a Seguridade Social, que envolve a saúde, a previdência e a assistência social, ela significa no orçamento do governo federal menos de 25%. 24,8%, se eu não me engano, mas que seja 25%. Né? Então significa que de cada R$100 que uma pessoa paga de imposto, 25 vai para a saúde, para a previdência social, que é as aposentadorias, e para a assistência social, que é atender as pessoas mais pobres. Então onde é que vai o dinheiro se não é nessas políticas? Né? O dinheiro vai justamente nos juros e serviços da dívida pública, 48%. De cada R$100, R$48. Cada R$100 que um cidadão paga de imposto, R$48 vai para pagar banqueiro e especulador da dívida pública. R$25 vai para a saúde, para a previdência, para a assistência social. E o governo vem com o discurso que a previdência que está quebrando o país. Então essa a justificativa é que o governo gasta muito. Quanto é que o governo gasta em salários com os funcionários públicos? Em torno de 1/3, 33%, 34%, para manter toda a estrutura de pessoal que a União tem. Né? Mas a ideia que a mídia tradicional passa é que o governo gasta muito com salários, que o governo gasta muito com previdência, né? Que são as coisas que, via de regra, eles dizem. Que na realidade não é isso. E que a mídia trabalha com a ideia também de que o funcionário público não consegue perceber, as pessoas não percebem em função da mídia que o funcionário público é um servidor da população e das pessoas. Né? Isso a gente percebe muito na educação, né, Tatiana? Como tu vês essa questão desse desmonte, ao mesmo tempo que a gente diz que o futuro de um país é a educação, e uma educação pública de qualidade, né, como direito das pessoas, tu vês essa política deliberada de um desmonte na educação. E eu queria só aproveitar e pegar um gancho de uma questão que o Pepe colocou agora, do programa de aquisição de alimentos, né, que daí são coisas que às vezes a gente não se dá conta, mas a diminuição do tamanho do Estado, ela traz consequências na vida de todo mundo. Por exemplo, o programa de aquisição de alimentos, ele prevê que 30% de todo alimento comprado pelo governo federal precisa ser de pequenos agricultores. Isso inclui, por exemplo, a merenda, a alimentação que nós compramos para os nossos alunos. Como o nosso orçamento está reduzindo, esses 30% estão sendo menores a cada ano. Então, hoje, nós compramos menos alimentos da agricultura familiar do que nós comprávamos há 2 anos atrás. Sim, nós somos pequenos, não chega nem perto dessa estrutura toda que o Pepe relatou há pouco, mas impacta. Né? A questão de terceirizados, para manter a qualidade de ensino que a gente quer, a gente teve que reduzir todas as outras despesas possíveis, e nós reduzimos terceirizados, são trabalhadores de baixa renda que perderam seu emprego, e isso leva impacto para uma família também. Então é uma questão que não é só a educação, é tudo que está envolvido também no funcionamento de uma instituição, e são coisas que muitas vezes a gente não se dá conta e que acabam acontecendo. Porque para manter a qualidade de ensino, para a gente conseguir manter a qualidade da atividade fim, nós tivemos que cortar todo o resto.
né? Então são trabalhadores terceirizados, é compra de equipamentos, é compra de livros, é uma série de coisas que talvez hoje não esteja impactando tanto assim, mas daqui a 2, 3 anos vai começar a ter impacto também na qualidade do ensino nas nossas instituições. Maravilha vai para um breve intervalo, retornamos logo em seguida. O programa Maravilha está de volta e eu gostaria de lembrar que você pode assistir no canal 14 da NET e nas redes sociais, no YouTube e no Facebook. Pepe, como fica essa questão do pré-sal? Porque é de conhecimento das pessoas que quando a questão do pré-sal entrou, essa descoberta dessa riqueza brasileira, a gente tem um certo receio, uma dúvida em relação a isso. Como é a questão do pré-sal? Bom, primeiro, né, o Brasil já era um grande produtor de petróleo, porque nós tínhamos o petróleo na nossa plataforma continental, né, em águas profundas. Mas com a descoberta do pré-sal, nós passamos a ter as terceiras maiores reservas de petróleo do mundo. O país que detém as maiores reservas é a Venezuela. As pessoas acham que é lá no Oriente Médio, mas não é. O país que tem as maiores reservas de petróleo do mundo é a Venezuela. Segundo lugar é a Arábia Saudita. E o Brasil, com as reservas do pré-sal, passa a ser a terceira maior reserva de petróleo. Tu ter reserva não quer dizer que tu está produzindo petróleo, porque tu tem que tirar ele lá do fundo e trazer, né? O pré-sal, ele fica a 8.000 metros de profundidade, mais ou menos. Então, petróleo em águas ultra profundas, lá no fundo do mar. E o interessante é o seguinte, que o Brasil desenvolveu uma tecnologia para extrair isso. E essa tecnologia, para chegar a ela, também desenvolveu a indústria nacional, né? Então, a Petrobras, ela não só desenvolveu um conjunto de indústrias, inclusive aqui na região da Serra Gaúcha, que eram fornecedoras dessa cadeia produtiva, porque para fazer uma sonda, para extrair petróleo, precisa N pequenos componentes que são produzidos pela indústria do setor plástico, pela indústria do setor metal mecânico, enfim, né? E também precisa navios, para plataformas e navios. Então também nós retomamos a nossa indústria naval, que o Brasil tinha deixado de ter uma indústria naval, né? O Brasil, na década de 50, década de 60, ele era um dos países que mais produzia na indústria naval no mundo inteiro. E nos anos 80, 90, ele perdeu essa indústria naval. E ela foi retomada com todo esse processo. O pré-sal hoje em dia já produz mais de 1 milhão de barris por dia, né? É uma grande produção já. Só que o que foi feito com o pré-sal? Nós tínhamos uma política específica para o pré-sal, porque o pré-sal, qual é a diferença para as pessoas terem noção? Não tem risco para quem vai produzir. Ele botou a sonda lá, ele vai achar petróleo. O risco é praticamente zero. Então não tem que fazer grandes investimentos e daqui a pouco chega e não acha o petróleo. Então vamos abrir um outro poço de petróleo. Aí não acha, aí vai no terceiro, aí acha no terceiro. Tudo isso é um custo para quem está procurando petróleo. Mas no pré-sal não, furou lá embaixo, achou. Então não tem risco nenhum. Então o custo para produzir é muito menor. E a Petrobras ainda desenvolveu uma tecnologia que tem o menor custo do mundo para extrair petróleo de águas profundas. Isso foi o Brasil que fez, para quem tem esse complexo de vira-lata, que acha que o Brasil não é capaz de nada. Essa é uma grande demonstração, né, de uma indústria de ponta que o Brasil desenvolveu. Então, o que foi feito com a área do pré-sal? Era chamado uma exploração do petróleo pelo regime de partilha. O que é o regime de partilha? No regime de concessão, que era o outro regime que existia, o governo dá uma concessão para alguém ir lá procurar o petróleo, seja a Petrobras, seja uma petroleira internacional. No regime de partilha, não é uma concessão. Ele vai lá, porque no regime de concessão o sujeito paga um valor de outorga e o que ele achar de petróleo é dele, depois ele paga impostos. No regime de partilha, não. Ele vai lá, o petróleo que ele achar, uma parte tem que dar para o governo, ou seja, para o povo brasileiro. É justamente esta parte do petróleo que tem que dar para o governo brasileiro
que o lucro disso ia para a educação e uma parte para a saúde. E por que a gente diz que está se perdendo isso? Porque o governo mudou o regime de exploração do petróleo. O regime de partilha, podia uma empresa internacional atuar? Podia, mas ela só podia atuar em parceria com a Petrobras. E a Petrobras liderando esse consórcio. Então era o povo brasileiro, através do seu governo, que definia a velocidade de exploração, se tinha que explorar ou não tinha que explorar. Por que isso é importante? Porque o preço do petróleo varia. Se o preço do petróleo baixa, não é muito interessante tu produzir muito, né? Tu pode segurar teus estoques para um momento que o preço está um pouco melhor. Agora não, agora eles mudaram, qualquer multinacional vem, entra lá dentro, eles que eu digo o governo Temer, qualquer multinacional vem, produz o quanto que quiser, e como o custo de produção delas é muito mais alto do que o custo da Petrobras, sobra menos dinheiro para a educação e para a saúde, porque o custo é maior. E também elas estão isentas de pagar impostos. Essa foi outro escândalo, né, que foi votado no Congresso Nacional por iniciativa do governo Temer. Mais ou menos R$1 trilhão nos próximos 20 anos o Brasil deixará de arrecadar. Para ser mais exato, 980 bilhões de reais em impostos que essas multinacionais teriam que pagar e que eles isentaram. Então eles vêm, pode explorar o petróleo e nem imposto eles têm que pagar. É uma vergonha, em última instância. Tatiana estava ouvindo o que o Pepe estava colocando e pensando, né? O papel da educação no sentido de que essas informações, esse conhecimento, essa defesa da importância, né, dessas riquezas que são do país, que são do povo brasileiro e que estão sendo de uma certa forma entregues, de uma certa forma não, estão sendo entregues, né, para serem riquezas de países que não detêm esse recurso natural. Que papel tem o conhecimento, a educação, no sentido de que as pessoas consigam, né, que a gente olhe para essas gerações que estão vindo aí, eu me coloco sempre assim porque eu sou professora também, né, que eles aprendam a entender este processo e consigam fazer a defesa daquilo que é a garantia, né, do presente de uma nação e do futuro das gerações que estão, na verdade, aí. E aí vem a questão também de outros golpes que estamos sofrendo, né? Porque nos institutos federais, apesar de sermos escolas técnicas, digamos assim, somos institutos federais de educação, ciência e tecnologia, a nossa formação de técnicos, ela se dá integrada ao ensino médio. Então a nossa preocupação não é simplesmente formar um técnico que vai lá apertar botão, apertar parafuso, a gente quer formar cidadãos conscientes. E isso se dá na formação integral do sujeito, e não só na formação para o mercado de trabalho. Nós queremos formar para o mundo do trabalho e não para o mercado de trabalho. Tem outras instituições que cumprem esse papel e esse papel não é nosso. E agora, com a questão da reforma do ensino médio também, né, então, de novo, as coisas todas interconectadas, a gente está se deparando com uma situação que a formação do cidadão, a formação humana, a formação crítica, ela acaba estando sob ataque também. Né? Porque nós precisamos formar cidadãos críticos, nós precisamos discutir isso, essas questões todas na escola. Não é só o conteúdo, é formar um técnico, sim, nós precisamos de técnicos qualificados, mas também precisamos de técnicos conscientes da realidade do país. E isso também está se tornando mais difícil. Eu estava lembrando agora de uma matéria que eu vi esses dias que relacionava a redução do desempenho em matemática com a entrada da filosofia no currículo das escolas. Isso é um absurdo, né? A gente consegue com estatística provar qualquer coisa, são correlações espúrias para quem não sabe como isso se chama. E isso vende. Então nós temos hoje uma parcela da população acreditando que por ter começado a trabalhar filosofia no ensino médio, obrigatoriamente, o desempenho matemático do aluno reduziu. Então é uma série de coisas que a gente está embrenhado, né? É uma trama toda que está dificultando cada vez mais que o cidadão, que o estudante, que o pai do estudante também consiga se dar conta de tudo o que está acontecendo nesse país agora. E isso é muito grave, eu acho que é uma resistência diária, né? Uma luta diária de todos, né? De todos nós, para esclarecer, para ir contra tudo aquilo que está sendo divulgado com letras garrafais na mídia tradicional, é de tentar filtrar o que é verdade e o que não é, porque a gente também está numa época de fake news, né? E com a eleição agora no horizonte esse ano, eu acho que a gente tem que ter ainda mais cuidado, né? Aquela questão de o que é verdade,
Verdade é uma coisa um pouco filosófica também, mas o que eu posso confiar, o que eu não posso confiar? Qual informação é verdadeira, qual não é? E isso também passa pela escola, né? Pela escola pública principalmente também, que precisa se preocupar com a formação integral do nosso estudante. Nós estamos encaminhando para a última parte do programa e aí eu queria que vocês direcionassem um pouquinho para essa questão. O que é possível fazer? Porque quem está nos assistindo deve estar se dando conta da gravidade do que a PEC 95 representa, porque todo cidadão quer saúde, quer educação, quer segurança, quer políticas públicas que melhorem a sua condição de vida, e ele tem direito a isso. E a gente olha um cenário preocupante. Então, o que é possível ser feito para a gente conseguir combater, se mobilizar e se dar conta de que é preciso existir alguma forma de resistência com relação a isso? Pepe? Acho que são duas coisas, basicamente, né? Há quem esteja lutando contra isso que o golpe fez, né? Acho que hoje um número maior de pessoas já compreendeu que houve um golpe de fato, né? Porque eles tiraram uma presidenta que não cometeu crime nenhum e colocaram lá o Temer e a turma deles para fazer o quê mesmo? Para fazer tudo isso que a gente está dizendo aqui, para beneficiar os banqueiros, para beneficiar os que especulam, para beneficiar os multinacionais. Então eles estão destruindo o nosso país, destruindo a nossa soberania. Isso do petróleo que nós estávamos falando agora, com essa mudança no regime de exploração e com o fim do conteúdo nacional na indústria do petróleo, as indústrias aqui estão tendo que produzir menos. A indústria naval acabou, o polo naval de Rio Grande acabou, virou uma sucata velha lá. E não foi por causa que a Dilma deixou o país quebrado, foi porque eles, em vez de comprar navio aqui dentro do Brasil, passaram a comprar os navios em Singapura, na Coreia, fora do Brasil, gerando emprego lá fora e não aqui. Então, acho que atendeu o chamado das entidades sindicais, populares que estão lutando contra isso. E tem eleição esse ano também. As pessoas também podem mudar através do voto. Se essa turma que deu o golpe está mantendo o Temer lá vencer a eleição, isso tudo aqui vai ser aprofundado. A situação vai ficar muito mais difícil, né? Então, tem que derrotar esse povo nas urnas também. Tatiana? Eu acho que é isso, né? Nós temos repetido bastante no Instituto, nosso reitor, inclusive, tem falado isso, que esse ano a gente tem um evento do qual todos nós temos que participar, né? Que é a eleição, e é ali que o cidadão pode atuar, deve atuar. E discutir, eu acho que é bem o que o Pepe falou também. Tem que atender o chamado das entidades que estão tentando mobilizar. Eu acho que o cidadão tem que se dar conta que tem que retomar, né, as discussões, tem que aprofundar discussões também. São tempos difíceis, né? São tempos difíceis e é importante tentar entender o porquê de tudo que está acontecendo, tentar esclarecer. E é no voto que a gente pode mudar alguma coisa, não é de outra forma, não, ao menos não nesse momento. Pepe, tem uma questão que a gente até não abordou e eu queria também, que eu acho que é uma preocupação das pessoas. Nesse corte de recursos, a questão da segurança. Também entra. Como é que ela é? Porque isso é uma das preocupações recorrentes das pessoas. A segurança também está naquilo que se caracteriza como despesas primárias. Então, ela também está submetida às limitações que a Emenda Constitucional 95 estabelece. Então, se tu fores pegar o orçamento da União, lá no recursos para construção de presídios, por exemplo, caiu violentamente. Transferências que a União fazia para os estados comprarem equipamentos de segurança, seja viaturas, seja, enfim, o que for, também caiu violentamente. Uma outra dimensão é que, como o Brasil se encontra numa crise, apesar da propaganda oficial dizer que estamos saindo do buraco, é que o buraco é tão fundo o buraco que eles jogaram no Brasil, que nós não saímos do buraco ainda, porque tu crescer 1%, ou 0,5%, ou 2% que seja, depois de cair 15, 16, tu não saiu do buraco ainda. Tudo isso também faz com que se arrecade menos. Então as prefeituras estão arrecadando menos, os governos estaduais estão arrecadando menos, o próprio governo federal. Então também a segurança se constrange pelos próprios orçamentos dos governos estaduais, que está menor em função da crise econômica. Último recado, a última fala que vocês teriam para colocar para o nosso telespectador, pensando nesse cenário e nesse contexto. Tatiana? Busquem informação, né? Esclareçam e se informem, e lembre que tem eleição em outubro. Pepe?
não acredite na Globo, não acredite na Veja, não acredite na Isto É, não acredite na RBS. Esse pessoal mente. Esse pessoal apoiou o golpe porque eles são beneficiários do golpe por estarem ligados aos grandes grupos econômicos que exploram o povo brasileiro. Maravilha agradece muito a presença da Tatiane, do deputado federal Pepe Vargas. Muito obrigada pela presença.